Mais de 20 anos depois, vamos voltar a falar de Casa Pia. Nunca pensei em 2025 gravar algo do género, mas ainda bem que isto vai acontecer. E porquê que isto vai acontecer? Vejam só, Ferro Rodrigues ficou muito ofendido com aquilo que André Ventura disse e diz que o vai processar. E quais é que foram as declarações de André Ventura para que Ferro Rodrigues ficasse tão ofendido? Há momentos na história dos homens e da política em que nós temos que mostrar a massa de que somos feitos e a massa de líderes de que somos feitos. Houve outros que protegeram o Dr. Paulo Pedroso, o Dr. Ferro Rodrigues e casos parecidos. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Obviamente que toda a imprensa espalhou esta notícia e André Ventura reagiu à mesma. Protegeu aqueles que eram acusados de pedofilia e protegeu o próprio Ferro Rodrigues. Eu não vou retirar isso, porque nenhum processo foi levado a cabo contra Ferro Rodrigues com sucesso. Nós ouvimos o que é que ele disse, nós ouvimos as escutas que foram tornadas públicas, nós ouvimos o que disse António Costa na altura, tentando interferir no processo Casa Pia. Portanto, eu mantenho o que disse. Se o Dr. Ferro Rodrigues entende que me deve processar, bom, teremos a justiça. Não é o primeiro, nem será o último, e teremos a justiça para decidir se tenho razão ou não. Agora, não retiro o que disse em relação ao Dr. Ferro Rodrigues. Ele é um dos piores exemplos no Partido Socialista para falar sobre esta matéria. Ainda foi insistir naquilo que tinha dito. Ponto final, parágrafo. Bom, já agora, aqui já para identificar uma fake news, uma notícia falsa. No site do Pasquim da revista Sábado saiu este artigo e nesse artigo diz que Ferro Rodrigues foi inocentado. O que é mentira, Ferro Rodrigues nunca foi inocentado, o caso acabou por prescrever, mas para Ferro Rodrigues ter sido inocentado, teria que ter uma acusação formal, teria que ir a tribunal e em tribunal o juiz tinha que assumir categoricamente e legalmente, juridicamente, que Ferro Rodrigues era inocente. E isso nunca, mas nunca aconteceu, porque, obviamente, a política fez o seu trabalho. Vamos então recordar aqui as famosas escutas. No dia em que Paulo Pedroso foi preso, houve uma sequência de telefonemas que o Ministério Público não teve dúvidas em classificar como uma clara tentativa de perturbação de inquérito. Às 9h02 da manhã, António Costa dizia a Paulo Pedroso: "Já fiz o contato." O deputado respondeu sim. Disse que ia falar imediatamente com o procurador do processo, portanto, o Guerra. O receio que tem é que a coisa já esteja na mão do juiz, visto que é o juiz que tem de se dirigir à Assembleia. Pá, talvez o teu irmão seja a altura de procurar o Guerra. Ainda durante a manhã, João Pedroso diz ao irmão por telefone: "O João Guerra está incontactável, está numa reunião, mas penso que é aquela que nós sabemos." Paulo Pedroso responde: "O Procurador-Geral disse ao António que achava que já tinha ido tudo para o TIC." Logo a seguir, António Costa diz a Paulo Pedroso: "O Procurador-Geral falou com o magistrado do Ministério Público porque lá o dito Guerra está lá com ele e disse-lhe: pá, o problema é que isso já está nas mãos do juiz." Minutos antes da conferência de imprensa de Paulo Pedroso, numa conversa entre Ferro Rodrigues e Jorge Coelho, o secretário-geral do PS diz que afinal o almoço não serve para nada. O Ministério Público diz que se trata de um almoço entre o Presidente da República e o Procurador-Geral e que tal pressão poderia ser exercida através do Presidente Jorge Sampaio. No final da tarde, António Costa revela a Ferro Rodrigues que está a chegar à casa do júdice e afirma ter conhecimento de que uma testemunha da judiciária não é fiável, revelando dessa forma que tem conhecimento de quem são as testemunhas do processo. Ainda no dia mais longo da vida do PS, Ferro Rodrigues diz a António Costa, e estou a citar o secretário-geral do PS: "Estou-me cagando para o segredo de justiça." Nos dias que antecederam à prisão de Paulo Pedroso, a Polícia Judiciária interceptou várias conversas entre António Costa e Ferro Rodrigues. Estas escutas levaram o Ministério Público a concluir que os deputados do PS tentaram fazer passar a tese da cabala a pessoas com influência e com notoriedade pública. São citados nomes de código como o Dr. Lopes, que o Ministério Público acredita ser Pedro Santana Lopes, o gajo da Pedro Alves Cabral, que seria o Ministro Moraes Sarmento, o gajo do almoço de hoje seria o Procurador-Geral da República, e o Marcelo, que o Ministério Público diz ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Assim mais depressa e na altura talvez de forma fundamentada. Porquê? Porque o único arguido que tinha conhecimento era o Sr. Carlos Silvino. E nessa altura, quando denunciámos aqui na SIC, esse senhor, todo o país saiu em nosso apoio e em apoio das vítimas da Casa Pia. O problema foi quando, fruto do trabalho da SIC e da jornalista Felícia Cabrita, começaram a aparecer outros arguidos. E aí as vítimas deixaram de ser vítimas, passaram a ser bandidos,
e os arguidos passaram a ser gente que estava a ser incomodada por crianças que não sabiam o que diziam, não é? E, portanto, isto transformou-se... Exatamente o que é que está a querer dizer-nos? Que este processo está a arrastar-se também pelo facto de envolver pessoas, digamos, importantes, com papel de relevo na sociedade portuguesa? Não tenho dúvida nenhuma. Este processo só está neste Estado, não é por culpa do coletivo que está a julgar os arguidos. É por culpa de gente que tudo fez para dar cabo deste processo e da credibilidade da investigação. Pode apontar exemplos? Claro, sem problema nenhum. Em primeiro lugar, o Dr. Mário Soares, numa fase em que este processo estava em sede de inquérito, veio declarar publicamente, esquecendo as responsabilidades que já teve, que não havia nada que, por exemplo, implicasse o Dr. Paulo Pedroso. E, a partir daí, fez um conjunto de declarações, ele, o Dr. José Miguel Júdice, Manuel Alegre, o atual Ministro da Defesa, o anterior Ministro da Saúde. Repare, e as escutas demonstraram isso, quer dizer, tudo foi feito para descredibilizar completamente a investigação e depois olhamos para as pessoas que foram afastadas. Repare, a brigada que na PJ investigou e de forma brilhante este processo foi completamente desmembrada. Pois é, isto são imagens há mais de 20 anos da SIC, no tempo em que a SIC ainda fazia algum jornalismo. Hoje é uma autêntica retreta a céu aberto, já não faz deste tipo de jornalismo. E ainda para enterrar mais Ferro Rodrigues, o mais engraçado é que um dos deputados do Chega, atualmente, foi a mesma pessoa que fez o interrogatório na fase de inquérito no processo de Casa Pia. Estamos a falar do deputado e doutor António Pinto Pereira, que deixou nas suas redes sociais este recado que vocês estão aí a ler. Hoje este caso vai ser muito diferente, vai ser tratado de uma forma mediática muito diferente. Vai ser o próprio sistema, tanto político como a própria imprensa, contra o partido Chega. E sinceramente não há que ter medo. E se realmente André Ventura for processado e isto andar para a frente, nós vamos novamente falar do processo Casa Pia que ficou muito, mas muito mal explicado lá atrás, há mais de 20 anos. Pode ser que esta elite corrupta e parte dela também pedófila ainda venha a assentar o cozinho do mocho e ser julgado, nem que seja publicamente e socialmente pelo próprio país. Deixem aí nos comentários as vossas opiniões sobre este assunto. Se for possível, deixem um gosto e partilhem pelas redes sociais.